Olá, tudo bem? Eu sou o professor Cláudio Ventura e este é o projeto Escola de Educadores que quer dar para você, pai, mãe, educador, que lida com crianças e adolescentes, aporte teórico para basear e desenvolver a sua prática. E hoje nós vamos falar sobre a escola e o desafio da motivação. Você já parou para pensar como é desafiador educar crianças e adolescentes? Pois é. A gente enfrenta desafios em casa. Imagine então, gente, dentro de uma sala de aula, dentro de uma escola. Se lá em casa você tem um, dois ou três, você imagina uma sala de aula, uma escola com 40, 50, 600 jovens. A verdade é que ser educador hoje é uma missão muito difícil. E não é só por causa do salário ou por causa das condições de trabalho, né? A gente sabe que todos esses aspectos ainda deixam muito a desejar. Mas o maior desafio mesmo tem um nome conhecido por todos nós, por professores, por educadores, por pais e mães: motivação. Como motivar as nossas crianças, os nossos adolescentes no mundo cheio de estímulos? Celulares, redes sociais, tudo torna o processo de aquisição de informações, o processo de aquisição de dados muito rápido e também muito raso. E aí vem a escola com seu formato de ser. Gente, todos nós sabemos que a família mudou, todos nós sabemos que o mercado de trabalho mudou, todos nós sabemos que a tecnologia, então, a tecnologia mudou completamente, mas a escola em boa parte continua igual ao que se fazia há 50, 60, 70 anos atrás. As mesmas aulas expositivas, o mesmo quadro negro, o mesmo currículo engessado. É como se ainda a gente tivesse que ensinar só pela cabeça, ignorando que o jovem é uma mente viva, que pensa, que deseja, que tem um coração, que é cheio de afetos, os quais, se nós não considerarmos, a gente não pode desenvolver um processo de educação que surta bons efeitos. E aqui entra um ponto importante para a gente pensar como família. O que a escola tem feito para realmente envolver os nossos filhos e mais? O que nós, pais, mães, responsáveis, pessoas que cuidam, podemos fazer para apoiar a escola neste processo? E aí, veja bem, muitas vezes o que falta não é a simples capacidade de aprender, mas é o sentido de aprender. Quando um adolescente ele não vê um propósito na escola, ele se desliga e se motiva. E se a escola ela não considera os afetos, o corpo, a emoção da criança, do adolescente, né? Como a gente pode esperar que essa criança ou que esse adolescente, né, ele se vincule, ele cria um laço com a escola, né? Felizmente, já existem muitas escolas públicas, em que professores e gestores estão se atentando à importância dos afetos nas relações escolares. E é verdade, minha gente, se a gente quiser uma escola que funcione de fato para os nossos filhos,
Nós precisamos começar reconhecendo que educar vai muito além do conteúdo. E nós, como famílias, temos também que validar os afetos e os sentimentos dos jovens. Você, pai, e você, mãe, você já perguntou quantas lições o seu filho fez em casa, fez na escola? Qual nota ele tirou na prova? Quanto ele tirou no trabalho? Se ele foi avaliado no trabalho? Mas será que nós, famílias, pais e mães, nós nos preocupamos com a qualidade das relações que os nossos filhos traçam na escola? Você pergunta para o seu filho como foi a relação dele com o professor naquele dia? Como foi a relação dele com um colega? Quais foram os sentimentos? Quais foram os afetos? Quais sentimentos atrapalharam? Quais sentimentos não atrapalharam? Quando a gente valida as emoções das crianças e adolescentes, e validar as emoções de criança e adolescente não significa ser conivente ou concordar ou se calar diante de disfunções. Não, não, não. Quando a gente valida a emoção, a gente acolhe a emoção, valida as relações e coloca esses afetos no lugar de importância que eles têm, a gente contribui para que as nossas crianças e adolescentes criem elo com a escola e com todo o movimento da escola, e dessa forma a gente contribui para que o processo educativo dele, dela, se desenvolva mais tranquilamente e mais sentido e mais sadiamente. Assista o próximo vídeo. Aquele abraço, fica com Deus.